Todos estão vendo meus slides já? Sim. Obrigado. Então, olha só. Eu vou começar com essa parte aqui que é a radioatividade artificial, tá? E na radioatividade artificial é que assim, ó, a radioatividade ela é natural. Então, quando a gente fala daquelas partículas alfa, beta, gama que os elementos liberam, é natural. Só que a partir de algumas reações que o pessoal começou, eles descobriram a partícula alfa. O próprio Rutherford descobriu a partícula alfa. E aí ele jogava a emissão alfa, né, nos outros elementos. Então foi desse jeito, jogando partículas alfa, tá? Eles brincavam disso. Eles faziam praticamente uma guerrinha de partículas alfa no laboratório, tá? Ficavam se jogando. Então o Rutherford ele jogou essa partícula alfa no átomo de nitrogênio e liberou um próton. E foi assim que o Rutherford descobriu o próton, combinado? Tem livros e tem bibliografia que vai dizer que foi o Goldstein, porque o Goldstein descobriu os raios anódicos, né, que é um pouquinho diferente, e a gente não vai brigar, tá? Como a minha opinião também não vale nada, né? Eu diria que teria sido o Rutherford, e então aqui é a reação na qual ele descobriu o próton. Quero ver tu me mostrar uma reação que o Goldstein, né, fez para ver se descobriu um próton mesmo, né? Não vai achar. Então tá aqui o próton descoberto por Rutherford, combinado? Como é que ele fez isso? Jogou a partícula alfa no nitrogênio. Então, vai cair no vestibular essa reação? Cara, provavelmente não, porque tem livros que nem sabem que essa reação existe, né? Agora, se der um Google aí, procurar, né? Tu vai encontrar. Agora, como é que eles vão te perguntar, então? Ah, eles podem perguntar assim, ó. Qual é o elemento aqui formado? Ou que partícula é essa? E aí, o que tu vai fazer? Ah, eu tenho que decorar o que acontece, né, com o elemento quando joga uma partícula alfa. Não. Tu vai fazer a única coisa que a gente fez sempre, que é a conservação da massa e da carga. Então, qual é a minha massa aqui? 14 mais 4. Isso fecha 18. Qual é a minha massa aqui? 17 mais 1. Isso fecha 18. Então, se ele me dá esse, eu vou saber que aqui é 17. Ou se ele me dá 17, eu vou saber que aqui é 1. E a carga também tem que fechar, né? O número de prótons total aqui é 9. Então, o número de prótons aqui total vai ser 9. Se ele diz que aqui é um próton, eu vou saber que aqui é 8, então é o oxigênio. Beleza? É assim que tu faz esse tipo de questão. Mas olha só, passou um tempo, em 1932, um carinha chamado Chadwick. É curioso que para esse cara aqui não tem polêmica, né? Esse cara aqui todo mundo aceita. Ele também jogou partículas alfa no berílio. Cuida que o Chadwick é o berílio. E aí formou o átomo de carbono e liberou um nêutron. Vai dizer, ah, mas o nêutron demorou muito para ser encontrado, descoberto. Sim, né, cara? Porque justamente ele é nêutron. Ele não desvia nos campos elétricos, né? Então fica ruim de encontrar esse cara. Mas ele tem massa 1, então foi mais fácil que outras partículas que só descobriram depois, assim, que nem neutrinos, né? E por aí vai. Então o Chadwick ele também usou radioatividade para descobrir o nêutron, tá? A radioatividade ajudou a gente em quase tudo na ciência. E aí depois a filha da Irene Curie, né? A Irene Curie, a filha da Marie Curie. Você sabe que a Marie Curie já tinha recebido 2 prêmios Nobel e a Irene Curie recebeu um prêmio Nobel, a filha dela. Cara, imagina a paranoia, né? A família recebeu 3 prêmios Nobel. Cada prêmio Nobel, assim, era $1,5 milhão, né? Acho que é uma boa grana. Então, a Irene, ela descobriu o primeiro elemento radioativo artificial em 34. Como que ela fez isso? Jogou partículas alfa, porque era a única coisa que eles ficavam fazendo no laboratório, né? Jogava partículas alfa. E ela jogou partículas alfas no átomo de alumínio. E acabou formando aqui o átomo de fósforo. Repara que esse fósforo aqui, tá? Ele tem massa 30. O fósforo da sua tabela periódica, ele tem massa 31. Tá? Vai dizer, tá, mas e daí? E daí que esse átomo aqui, que é o que forma o seu DNA, o seu RNA, ele é estável. 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 Esse átomo aqui, ele é instável.
porque ele não tem a massa que é o normal para o fósforo, a massa 30. Do que acontece? Ué, passou um tempo, ele se decompôs, liberou uma partículazinha nova, tá? E o silício. Então, só repara nessa partícula, que essa aqui não é a beta, tá, galera? A partícula beta, eu vou até escrever de novo aqui para vocês, é essa aqui. Essa aqui é a beta. Eu tenho uma amiga chamada Beta. Aham. Só que essa aqui é uma outra amiga. É a amiga chamada Positron. Ai, ai. Tá aqui, galera, o positron. Então, claro, além de ter feito o primeiro elemento radioativo artificial do mundo inteiro, ganhou o prêmio Nobel, ela também descobriu uma partícula nova que é a emissão desse cara radioativo artificial, né? Que é o positron. Bom, agora que a gente descobriu o nêutron, o que nós vamos tentar fazer com esse cara? Jogar nos átomos para ver o que vai sair, né, cara? Isso é uma coisa que a ciência sempre fez, né? Ela fica jogando partículas nos átomos para ver o que acontece com os átomos, né? Aí vai lá e conta. A gente faz isso até hoje. Claro que a brincadeira hoje em dia ficou muito maior, né? A gente pega ciclotrons, que são aparelhos do tamanho, sei lá, de 3 cidades, assim, e acelera as partículas e bate uma na outra para ver o que sai ali de dentro, né? Cara, isso continua até hoje, né, cara? Ó, depois de um século a gente tá fazendo a mesma coisa. E aí, quando eles jogaram o nêutron, o primeiro cara a fazer isso, tá? Um dos primeiros a fazer isso é um italiano chamado Enrico Fermi. Enrico Fermi. Ele jogou o nêutron no átomo de urânio. Só que por curiosidade, cara, o nêutron ele penetrou muito mais fácil, tá? A partícula alfa era mais difícil, porque a partícula alfa ela tem carga positiva, então ela é repelida pelo núcleo. Então ela não conseguia penetrar tão bem, né? Sabe que o poder de penetração dela é 1, né? Que é o parâmetro. A beta é 100, né? O nêutron não, o nêutron ele penetra melhor, porque o nêutron ele não tem carga. Então ele passa pela eletrosfera e não é repelido pelo núcleo. Ele simplesmente entra no núcleo. Cara, ele entra muito fácil, como uma faca quente na manteiga. Não sei se tem outro exemplo de entrar assim muito fácil. Então, quando ele entra muito fácil aqui, repara que a massa de 235 ela passa para 236. E aí só que ocorre o seguinte: quando ele atinge essa massa, o urânio se divide em dois e vai formar o bário, tá? 142 e o criptônio 91. Arruma o teu livro ali, tá? Que ele esqueceu de botar o A ali no bário. Ele deixou só o B, que é o boro, daí não fecha, tá? Mas como assim não fecha? Ué, porque o bário é 56 e o criptônio é 36. E se eu somar esses dois aqui vai dar 92. Então eu tenho que fazer a conservação da carga aqui, tudo bem? Então não pode ser o boro que está ali no livro, arruma isso. E aí tu vai dizer assim, ah, Massor, no livro tá errado aqui. Não, não tem essa coisa de estar errado, tá? A massa, ela pode ser qualquer uma que tá ali. Porque isso aqui, essa fissão do urânio, essa quebra do urânio, ela gera mais ou menos que eram 100 tipos de átomos. 100 tipos de átomos. Isso aqui é uma mistura radioativa muito foda e a gente não sabe o que fazer com esse lixo radioativo. É por isso que precisa depois toda uma metodologia de como guardar o lixo radioativo, enterrar, botar piscina em cima para ver se vai aquecer a água ou não, se está vazando ou não. Então o problema é o lixo radioativo, né? Porque se for sempre os mesmos, a gente saberia como tratar, pelo menos. Mas o lixo são vários átomozinhos. Mas qual é a única coisa que tem que ter? É o seguinte, ó. Eu preciso somar isso aqui, tá? 142 mais 91 mais 3. Se eu fizer esse cálculo aqui, vai dar 6, 3, 2. Fechou, 236, tá? Que nem aqui, 235 com 1. Fechou 236. Então, isso é que tem que fechar. Se tu somar a massa do seu livro ali, também vai fechar. Combinado? Agora vamos pegar assim, ó, qual é a energia que é liberada aqui? Já que ele está falando que libera energia essa reação, né? Então, 1 grama de urânio, ele libera urânio 235, tá? Tenta lembrar desse valor aqui, 235. É o que não tá na tabela, tá? O da tabela é urânio 238, cara. A gente está falando do 235. Então fala o seguinte, ó.
1 grama de urânio 235, 1 grama, um negócio muito pequeno. Cara, tu não consegue ver direito 1 grama. Ele libera 25 toneladas de TNT. Eu não sei se tu tem noção do que é uma tonelada de TNT. Ó, para eu ter uma noção, se eu pegar assim, ó, 5 toneladas de TNT, que é muita coisa, eu consigo encher um caminhão de TNT. Não fala dinamite, porque dinamite é nitroglicerina, que é outra coisa. Então, 1 grama é como se eu tivesse um caminhão cheio de tonelada, só que são 5 caminhões, porque num caminhão cabe 5 toneladas. Então, se eu botar, por exemplo, assim, ó, cara, para ter uma ideia, tá? Se eu botar um caminhão cheio de 5 toneladas no centro de Chapecó, acaba com o centro de Chapecó. Destrói o centro inteiro de Chapecó. Se eu pegar, por exemplo, e botar um outro caminhão lá na Arena Condá, o outro no aeroporto, o outro na EFAP e o outro no shopping. Pronto. Destruiu o Chapecó inteira. Acabou. Então o que acontece? A bomba de Hiroshima, que foi largada pelos Estados Unidos lá no Japão, né? Ela não tinha 1 grama de urânio, ela tinha 400 gramas de urânio. Então dá para ter uma ideia do que aconteceu com Hiroshima? Ela simplesmente sumiu do mapa, todas as casas sumiram, as pessoas que estavam lá simplesmente viraram pó de átomos de tanta energia que tinha o negócio. Quem estava lá sumiu, desapareceu, as casas sumiram. É legal tu pegar uma foto de Hiroshima depois da bomba, imediatamente depois da bomba. Tu vai ver que não tem nada, tem um terreno baldio. E era uma cidade maior que Chapecó hoje, porque ela tinha 300 mil habitantes naquela época. Tinha 100 mil a mais que Chapecó e ela simplesmente virou pó. Cara, tem noção da história? Ah, mas e os feridos? E os não sei o quê? Cara, esses caras aí são os caras do interior, da zona rural, né? Que acabaram indo para outros lugares, né? Porque Chapecó mesmo, né? O Hiroshima ali se foi. Então, olha só, eu vou te pôr um desenho aqui, que é um desenho clássico de um átomo de um nêutron batendo num átomo de urânio, tá? Como é que eu sei que esse cara aqui é urânio? Ó, é 92 e é 143, né? Então esse cara aqui é o 235. Somei, né? Prótons mais nêutrons para dar massa. Então, quando um nêutron bate num átomo de urânio, esse cara aqui libera 2 nêutrons, às vezes 3 nêutrons, uma média de 2,5 nêutrons. Só que a pior parte é essa, né? Que é a radiação gama, que é aquela energia que a gente acabou de dar exemplos aqui. E forma os átomos de bário e os átomos de criptônio, tá? E as massas, elas não precisam ser iguais, tanto que a massa desse átomo aqui, olha só, esse átomo de bário aqui é 1, sobe 1, né? Fica 141, ó, não é nem o do livro e nem o meu. Tá aí esse aqui de criptônio. Ah, esse de criptônio aqui, ele vai dar 2, né? Sobe 1, vai dar 92, é isso? Então, se eu somar 92 com 141, com mais 3 nêutrons, fechou? 2, 3, 6. Ah, fechou. Beleza? Essa é a parte importante. Tem que fechar. Já a quantidade de átomos formados pode até mudar. Às vezes nem é o bário nem é o criptônio, tá? São outros átomos, mas tem que fechar o somatório. Beleza? Então, só um destaque especial aqui, tá? Que o urânio 235, que é o físsil, ele é muito raro na natureza. A UFSC falou que a porcentagem é 0,71. Na verdade, a gente sabe que é 0,50%. Só que a gente vai ficar brigando, né? Por causa da porcentagem do urânio. Então, se tu aumentar a porcentagem do urânio 235, tu vai ter, por exemplo, cara, usina nuclear, o que pode ser até 20%. Se você começar a aumentar mais a porcentagem do urânio 235 até chegar a 90%, aí é bomba atômica. Você está fazendo bomba atômica e aí não é legal. O nome disso é chamado enriquecimento de urânio. Quando você vai aumentando a porcentagem desse cara aqui, tá? Aí você vai aumentando a porcentagem desse, você vai enriquecendo o urânio para tornar ele mais físsil. Então, se um país começa a enriquecer o urânio, os outros países ficam, poxa, você vai fazer bomba para quê, mano? Ó, baixa aí os caras da ONU, vão tentar conversar, sanções econômicas, né? Então, olha só, agora a outra é a fusão nuclear. A fusão tenta associar como se fosse fusão de empresas, tá?
Tipo, a Disney vai fazer uma fusão com o Google. Eu não sei, tô brincando. E vai sair uma nova empresa, Google Disney. Então, isso é uma fusão. Eu estou juntando duas coisas, tá? Então, o que é legal você saber? Que o átomo de hidrogênio geralmente é representado assim. Mas quando o hidrogênio tem massa 2, a gente chama ele de deutério. Que é esse caso aqui, tá? Ó, o deutério. E se o hidrogênio tem massa 3, né? A gente chama ele de trítio. Então tá aqui, ó. Esse cara aqui é o trítio. É redundante, tá? Tu botar o D e o 2, né? Porque eu sei que deutério é 2 e o T é o trítio. Então, se eu junto aqui, cara, hidrogênio com hidrogênio, né? Eu acabo formando o hélio, né? Que tem número atômico 2. E a massa, fechou? A massa aqui é 5, né? E a massa aqui, né? Se eu somar um nêutron junto, também dá 5. Então, quando a gente faz a fusão dos elementos, não quer dizer que eu tenho que botar tudo num negócio só. Pode sair um nêutron, pode sair um próton, pode sair coisinhas desse jeito, combinado? Então, ó, a fusão do hidrogênio geralmente libera um nêutron, mesmo sendo entre dois deutérios, tá? Que vai formar massa 4 e vai formar o hélio 3, liberando um nêutron. Beleza isso? O problema é a energia, né? A energia para tu juntar esse átomo aqui de deutério, como é que eu sei? Ó, massa 2, né? Com esse átomo de trítio, como é que eu sei? Massa 3. Formando hélio, como é que eu sei? Ah, 2 prótons, né? E massa 4. E liberando um nêutron, para tu juntar isso aqui nesse cara e fazer essa fusão, eu preciso de muita energia. A minha energia de ativação aqui tem que ser muito grande, muito grande. E essa energia de ativação, eu vou até escrever aqui. Ela é uma bomba de fissão. Então, eu estou escrevendo fissão aqui porque é minha energia de ativação. Uhum. Tudo que eu estou botando para vocês aqui, tá? São reações de fusão. Então, isso aqui é fusão, fusão e fusão. De novo, é que nem na fissão, tá? Não tem uma reação de fissão. São várias. Aqui, ó, é 2 deutério formando um trítio. Como é que eu sei? Pelo número de prótons, né? Aqui são 2 deutérios, né? Ele está falando aqui, ó, esse cara aqui é o próton, esse cara aqui é o nêutron, né? Ó, 2 deutério aqui formando um hélio. Ah, esse cara aqui é o trítio, porque só tem um hidrogênio em massa 3, né? Esse cara aqui, ele é o hélio, porque ele tem número atômico 2, né? Ó, 2. Ah, mas não tá aqui representado. Ué, é só tu tirar essa bolinha, não, é o hélio. Só que ele tem massa 3, esse hélio. E liberou um nêutron. Aqui eu tenho um deutério com um trítio, formando um hélio normal, né, de massa 4 mais um nêutron, tá vendo? Então tem vários tipos de fusão. Só que para todas elas eu preciso o quê? Uma energia de ativação muito violenta. Que energia de ativação vai ser essa? A bomba atômica que caiu em Hiroshima. Então essa aqui que eu estou te mostrando, ela é uma bomba H. O que é bomba H? Bomba de fusão. Que eu vou fazer o hidrogênio, que é o deutério, né? Tá aqui. O hidrogênio, que é o deutério, com o trítio fundir e formar o que? Hélio. Só que para isso, olha quem está aqui. Para isso ocorrer, eu preciso estourar dentro dessa bomba a bomba que é o Hiroshima, que é a bomba de fissão. Aí eu explodo ali dentro, vai dar energia para começar a fusão. E aí a energia é absurda, cara. A energia, olha só, eu não sei se tu lembra que a fissão, eu vou escrever aqui, ela era 25 toneladas de TNT, que destrói Chapecó inteira. Olha a fusão. Que a fusão ela não é 25 toneladas. A fusão ela é 2 milhões de toneladas de TNT. Não tem nem comparação. Isso aqui não tem comparação. É 2 milhões de toneladas. A gente escreve 10 na 6, tá? Ou mega. Tanto que existe uma expressão chamada megaton, que é milhões de toneladas de TNT, que a gente mede literalmente em TNT porque a energia é muito grande, ainda é 2, né? Já tem bomba com isso? Já fizeram umas bombas maiores? Aham. Isso explica a energia do Sol, tá, galera? Olha só, do Sol, eu vou te contar um negócio aqui que, quem sabe para alguns pode ser traumatizante, mas eu acho importante você saber, tá?
Ó, o hidrogênio aqui do Sol, ele vai se juntar com outro hidrogênio e vai formar o hélio, beleza? Só que olha só, o nosso Sol ele já está queimando hélio. Quando a gente usa a expressão queimando hélio, que é o combustível, ele não está reagindo com oxigênio fazendo uma combustão, não. O hélio está se juntando com o hidrogênio, tá? Porque tem bastante hélio no nosso Sol e já está formando lítio, que é número atômico 3. E tem mais, hein? Esse lítio ele já está se juntando com outro hidrogênio e formando, sabe quem? O berílio, que tem número atômico 4. E esse berílio se junta com o hidrogênio e acaba formando o boro. O berílio ele também pode acabar se juntando com o hélio, já que tem bastante hélio. Detalhe, o berílio tem número atômico 4 e o hélio 2. E acaba formando o carbono. O boro que foi formado aqui, ele pode se juntar com o hidrogênio e acaba formando quem? Carbono. O lítio, que tem número atômico 3, ele pode acabar se juntando com outro lítio e acaba formando quem? O carbono. Então, o Sol, ele é que forma todos os átomos, tá? As estrelas são onde é que origina todos os átomos do universo, inclusive os átomos de carbono, inclusive os átomos de oxigênio, inclusive os de nitrogênio, inclusive todos os átomos que vão compor o seu organismo, em outras palavras, você. Então é por isso que é muito normal o pessoal falar que você nada mais é do que um pó das estrelas, porque todos os teus átomos foram formados em estrelas. Ah, por isso tem que preservar as estrelas, né, senhor? Não viaja. Ó. Então, você é formado pelas estrelas e você é um pozinho das estrelas. Então, em outras palavras, você é uma estrela, tá? Você é uma estrelinha. Só que, na verdade, é o pó dela, tá? Porque você não chega a ter uma luz, né? Um poder de fusão que nem elas têm, combinado? Então, eu só vou te mostrar a diferença da bomba de Hiroshima, que destruiu Hiroshima, né? Tá aqui a energia dela, que é pequenininha. E tá aqui a bomba já liberada pelos Estados Unidos, pela França, pela Rússia, que elas são bombas de fusão, que ela não tem comparação, está vendo? Essas aqui são bombas de fissão. Se eu não amplio a bomba de fissão nesse mapa aqui, nesse gráfico, tu não consegue nem ver ela. Essa aqui é de Hiroshima. Passa vergonha com essas. Ah, ainda bem que nunca largaram, né? Já largaram no atol de Mururoa. Destruíram o atol de Mururoa. Tá? E olha só, a Tsar Bomba é 50 megatons, tá? A dos Estados Unidos é 10 megatons até agora, né? Que a gente tem notícia. Então, os Estados Unidos é um país que ele pode brigar com todo mundo, mandar todo mundo a merda, menos um, a Rússia. Olha o tamanho da bomba nuclear da Rússia, da bomba de fusão. Então, toda vez que os Estados Unidos for, para mim isso explica muito geopolítica, tá? Total, porque quando os Estados Unidos vai assim, a Ucrânia, e aí começa a encher o saco da Ucrânia, a Rússia vai lá e fala assim, ó, deixa a Ucrânia em paz. Acho melhor não incomodar não. E aí eles começam a dar aquela tensão e aí acabam deixando a Ucrânia em paz, assim, né? Eu acho que tem muito explicado, né? Porque eles sabem com quem eles podem brigar ou não, né? Tá, então agora nós vamos para outra parte que envolve cinética radioativa, tá? E na cinética radioativa a parte mais importante é meia-vida. Isso está para vocês na página 72. E na cinética radioativa você tem que entender só meia-vida, tá? Depois, se tu quiser, te coloca uns negócios extra ali que envolve velocidade média ou constante radioativa, mas não vai cair. Uhum. Então, o que você tem que entender de meia-vida? Assim, eu contei os átomos radioativos aqui para vocês, tá? Então, aqui eu contei 24 átomos radioativos, que são os vermelhos. Aí o que acontece? Vai passar um tempo, passou um tempo, e aconteceu o seguinte, tá? Sobrou 12 átomos radioativos ainda. Ó, eu contei. E esse tempo que passar aqui, nós vamos chamar de tempo de meia vida. Meia vida.
Então, esse tempo ele pode ser um tempo em segundos, em minutos, em dias, em anos. Por exemplo, se for o carbono 14, o tempo de meia-vida dele é 5.700 anos. Então, para 24 virar 12, se passou 5.700 anos. Mas olha só, agora que eu tenho 12 e ele vai se transformar em 6, que é exatamente a metade, né? Por isso que é meia vida, vai passar mais uma meia vida. Ó, e vai passar mais 5.700 anos. Então, o que eu sei aqui? Que o tempo para o material, né, radioativo ficar com a metade dos átomos, ele é constante. Não depende da quantidade inicial de átomos. Se é 24 virando 12, vai passar 5.700 anos. Se é 12 virando 6, vai passar 5.700 anos. Esse tempo ele não muda, é uma constante que a gente chama de meia-vida. Eu vou te mostrar um gráfico disso, que é do iodo 132, tá? Que é usado para quimioterapia, né? Quando tem câncer na tireoide, por exemplo. Então, o que acontece? Ó, imagina que eu tenho aqui, pode ser átomos, pode ser em gramas ou pode ser em porcentagem. Então, aqui eu tenho 100% do meu material radioativo, tá? Quanto tempo demorou para ele ficar a metade? Ah, ele demorou 8 dias. Tá, então agora vamos pegar esse valor, tá? Ele tem 50% e vai passar para 25. Quanto tempo demorou aqui? 8 dias. Tá, e agora ele tem 25 e vai passar para 12,5, né? A quantidade aqui, né? 25 para 12,5. Quanto tempo se passou? 8 dias. Então, primeira coisa que você tem que anotar aí bem grande, tá? Para lembrar para o resto da vida, é que a meia-vida não depende da quantidade inicial. Se eu tiver 12,5% passando para 6,25. Ah, quanto tempo se passou? 8 dias. Porque toda vez que tu reduzir o tempo para metade, tá? A quantidade para metade, massa, gramas, número de átomos, a gente sempre vai ter o mesmo tempo passando, que é a meia-vida. Beleza? Então, eu vou te mostrar uma questão que a gente pode fazer isso, tá? Depois você vai fazer a questão 1 ali de sala, tá? Mas eu deixei para você fazer. Que diz assim, ó. Uma amostra de 128 gramas de um radioisótopo sofreu desintegração e sobrou apenas 2 gramas. Sabendo que sua meia-vida é de 30 minutos, quanto tempo se passou? Será que sai essa? Então eu vou fazer o cálculo com vocês aqui, tá? Ó, olha a paranoia. Ó, vou começar assim, ó. 128, isso geralmente são como os alunos fazem, tá? Passou uma meia-vida, deu 64. Se passar mais uma meia-vida, vai dar 32. Se passar mais uma meia-vida, vai dar 16. Mais uma meia-vida vai dar 8, 4 e 2. Pronto. Então, quantas meias-vidas se passaram, né? Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se passaram 6 meias-vidas, tá? Geralmente representa por esse T meio aqui, tá? 6 meias-vidas. Quanto é cada meia-vida? Pô, cada meia-vida é 30 minutos. Então, se cada meia-vida é 30 minutos, 6 vezes 30 dá 3 horas. Aí tu vai dizer assim, ah, mas tem outro jeito de fazer? Tem, se a gente usar a fórmula. Então, se eu usar a fórmula, né, eu tenho que dividir a massa inicial pela massa final. Aí eu vou igualar o 2 na N com o que eu vou encontrar aqui, né? Múltiplo de 2, que é 2 na 6. Aí eu vou saber o número de meias-vidas. Tu acha isso difícil? Então eu vou te dizer que é bem fácil, ó. Dá até para deduzir a fórmula.
massa inicial por 2, massa inicial metade, né? Por 4, massa inicial por 8, metade. Então, viu que eu estou indo assim, metade, metade da metade, metade da metade da metade? Então, resumindo, isso aqui, a massa final, que a gente está colocando aqui, ela é a massa inicial dividido por 2 na x, né? Ó, é 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3. Então, esse 2 aqui, exatamente o número que vai aqui é o número de meia-vidas que se passaram, né? Aí tu divide por 2, por 4, por 8. Consequência disso, 2 na x, onde o x é o número de meias-vidas, é a massa inicial, né? Pela massa final. Então, eu só troquei de posição esses dois. E aí surge essa fórmula aqui. E aí o resultado tu põe aqui na base 2, né? E aí tu consegue o expoente, que é o número de meias-vidas. Beleza? Tá, por que seria legal tu saber a fórmula? Porque quando aparecer um cálculo assim, tá? Usando a formulazinha, a gente já deduziu a fórmula aqui, né? Então vou passar isso. Se eu fizer de um jeito normal, eu não consigo resolver essa questão aqui. Ó, 10 está formando 5, que está formando 2,5, que está formando 1,25. Poxa, não deu 2. Pô, tinha que dar 2 aqui. E agora? Deixa eu ver se eu consigo chutar, pelo menos, né? Ó, de 10 até 5 se passou quanto tempo? 6 horas. Até 2,5 se passou 12 horas. Então, até 1,25 se passou 18 horas. Então, eu sei que é o número entre 12 e 18. Deixa eu ver as respostas aqui. Ah, cara, todas, né? São entre 12 e 18. Então, não tenho o que fazer. E aí, como é que eu saio dessa? Cara, usa a fórmula daí. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai dividir esse cara aqui que é 10 por 2, né? Que vai dar 5. E aí, quando tu chegar aqui, mas 2 na n igual a 5, eu não consigo resolver. Cara, daí você aplica log, né? É para isso que o log foi feito, para facilitar a nossa vida. Aí tu vai colocar log de 2 na n igual a log de 5, que são aqueles valores que geralmente a gente sabe, né? Esse n vem aqui para frente, né? Por isso que ele aparece multiplicando aqui. Aí fica n vezes log de 2 igual a log de 5. Log de 2 é 0,3, log de 5 é 0,7, acho que tu já sabe isso, né? Então dá 7 terços. Se eu multiplicar 7 terços por 6 horas, né? Dá 14 horas. Eu consigo fazer essa questão. Beleza? Tá, então eu vou te contar a última historinha dessas aulas aqui, que é a historinha do carbono 14. Então, se tu nunca ouviu, é o seguinte, ó. Um ser vivo, ele tem uma taxa constante de 10 ppb. Então, vamos imaginar você aqui em forma de palitinhos. O que você tem dentro de você? Você tem átomos de carbono 14. Então, você tem 1 bilhão de átomos de carbono. Ó, carbono normal. Desses 1 bilhão, 10, somente 10, são carbono 14. Por isso que a tua taxa é 10 ppb. Então você é radioativo? Não, não tem quantidade suficiente para ser radioativo, né? Para emanar essa energia assim e poder contaminar alguém. Mas você tem átomos radioativos dentro de você em pequena quantidade. E aí tu vai me dizer assim, tá, mas e aí? De onde é que vem, do que se alimenta? É assim, ó, no Sol, tu acabou de aprender comigo que no Sol ocorre a reação de fusão. Só que geralmente nessa reação de fusão é liberado um nêutron. A reação de fusão libera um nêutron. Tu viu em praticamente todas que eu te mostrei aqui. E se tu pegar a do teu livro, tá? Que tá lá embaixo, na página
tirar a página do livro, 71, tá? Tu vai ver que também está liberando nêutron. Então, no Sol, ele libera nêutron. E esse nêutron, ele bate no átomo de nitrogênio. E tu vai perguntar, mas vai bater bem certinho no nitrogênio? Sim, né? Porque o nitrogênio é 80% do ar. 80% da atmosfera. Se ele não bater no átomo de nitrogênio, ele não bate mais em nenhum, né? Que é 80% do ar. Então, o que acontece? Eu tenho nitrogênio, que tem número atômico 7, massa 14, e um nêutron vai bater nesse cara. O que vai acontecer? Vai formar o carbono 14. Eu não sei porque minha canetinha tá dando esses risquinhos aqui, cara. Ó, justo na historinha. Vamos tentar de novo. Ó, formou o carbono 14, né? Esse carbono, número atômico é 6, e liberou um próton. Tá aqui. Ó, isso aqui é um nêutron. Esse cara aqui é um próton. Será que deu certo? Ó, 6 mais 1, 7, né? 7 com 0, 7. 14 com 1, 15. 14 com 1, 15. Então, quando um nêutron bate no nitrogênio, tá? Que vem lá do Sol, ó, formou o carbono 14. O que acontece? Esse carbono 14, ele não vai ficar ali no céu, né? Ali no ar, flutuando. Ele não é estável sozinho. Então, ele vai acabar formando o CO2. Ele vai bater na primeira molécula que vai reagir com ele. Lembrando que o N2, né, o nitrogênio, não é reativo, né? É um gás inerte, assim, quase que nem um gás nobre. Então, claro que esse carbono aqui do CO2 é um carbono 14, que é um carbono radioativo. E a planta vai pegar esse CO2 e vai fazer glicose com ele. Olha a paranoia, cara. Então, o que acontece? A planta pegou o CO2 e vai fazer glicose, celulose, frutose, e você vai ali comer. Então você vai acabar ingerindo esse carbono aqui, tá? Que foi lá para glicose, frutose, etc. E você acaba ingerindo isso. Só que acontece, você tá ali de boas comendo carbono 14, sem saber. E um carbono 14 teu desintegrou. Liberou uma partícula beta, né? E virou um nitrogênio. Tá aqui. Ah, isso pode acontecer? É, isso vai acontecer. Então você come um carbono 14 e libera outro aqui. E essa taxa fica constante. Fica quanto? 10 ppb. Essa é a taxa constante de carbono 14 no seu organismo. Então, o que acontece? Ó, eu vou fazer até um desenho para vocês aqui, que é um desenho clássico, né? Que o Sol libera o nêutron, bate no nitrogênio 14, que libera o próton e forma o carbono 14, que vira CO2, que vira glicose, frutose, celulose, que daí os bichinhos comem. Então tá aqui você, tá? Vamos fazer você aqui montado no cavalo. Então você fica comendo também isso. Só que a tua taxa é constante, né? 10 ppb. Só que olha só, quando você morre, tá aqui, morreu. Desculpa aí, gente, morreu. Ó, você para de comer, né? Isso é óbvio, porque você tá morto. Então, o que acontece contigo? Você só libera o carbono 14. Então, você fica liberando carbono 14. E esse carbono 14, né, tu libera em forma de desintegração, né? Senão ele não ia sair do seu organismo. Então, você fica liberando ele, né, a partir de partículas beta e virando nitrogênio. E aí, a sua taxa é constante. Só que, olha só a curiosidade, cara. No momento que você é enterrado, tá? E passar 100 anos, cara, dificilmente vai ter um pouco do seu cabelo e dos seus ossos ainda. Você praticamente não existe mais. Quando passar 200 anos, cara, não tem mais nenhum resíduo de você. Você simplesmente foi degradado por inteiro. Ninguém mais vai reconhecer nem o cemitério onde você foi enterrado. Se é que você foi enterrado. Agora, olha só. Existem técnicas de conservação dos egípcios, por exemplo, que eles criaram múmias. Cara, eu não sei como eles fazem isso. Os caras são muito do além. Porque eles pegavam você, mumificavam você e guardavam de tal maneira
que depois de 10 mil anos, tô chutando, alguém te encontra. Como, cara? Depois de 200 anos não se encontra mais ninguém que foi enterrado, né? Então, agora uma múmia, sim. 10 mil anos, cara. Então, como é que você vê a idade do fóssil? Ah, tu sabe que aqui é 10 ppb. Aí tu vai lá na múmia, né? E vê que só tem 5 ppb, partes por bilhão. Ah, então se passou uma meia-vida. Então esse fóssil não é de 10 mil anos, é de 5.700 anos. E aí por isso que eu consigo saber a idade do fóssil com exatidão. Então vamos ver qual desses materiais eu poderia fazer o teste do carbono 14, tá? Se vocês entenderem. Artefato de bronze da civilização Inca. Não, porque bronze não tem carbono. Bronze é cobre estanho. Ah, mas é da civilização Inca. Não, daí tu usa um outro elemento radioativo. Mangueira centenária no Pará. Não, cara, porque ela não tá morta. Ela vai ter 10 ppb. Se ela tiver um ano de vida, 100 anos de vida, 200 anos de vida. Ela vai continuar com 10 ppb, porque ela não morreu. Agora, um corpo mumificado encontrado em tumbas do Egito Antigo. Ah, esse sim. Aham. Tá, então, me diz uma vez só que não deu certo, né, o teste do carbono 14, ou, em outras palavras, né, foi polêmico. É que a Igreja Católica, ela liberou uma vez o Santo Sudário para fazer o teste do carbono 14. O que é o Santo Sudário? É um pano que Jesus colocou a face, tirou e ficou marcado no pano, a face dele. E aí o que aconteceu? Elas liberaram para fazer o teste de carbono 14. E aí, quando o cientista, seguindo toda uma metodologia científica, um rigor técnico, fez o teste do carbono 14 no Santo Sudário, ele diz que o pano, esse vegetal que fez o pano que está ali, é de 1500. Não é do zero. Não é do século zero. Então, um dos principais objetos que provam a existência de Jesus, né, no planeta Terra, acusou de ser de 1500. Então a igreja ficou muito braba, recolheu o pano e disse: não, vocês fizeram errado, vocês não sabem o que estão fazendo. O teste do carbono 14 é um absurdo. É por isso que tem tanta polêmica através do carbono 14, tá? Porque ele te dá exatamente a vida daquele ser vivo após a morte dele. E aí existem comunidades de fanáticos religiosos, né, claro, que xingam o carbono 14. Pronto, vai xingar um elemento. Aí tu diz, não, não pode ter, não pode dar certo, não tem nada a ver. Cara, teve teorias dizendo que, é que teve dilúvio, daí o carbono 14 ele foi diluído. Deu, mano, você sabe de onde é que vem o carbono 14, né? É um processo constante, né? Não tem essa história de diluir ou de concentrar ele. Não tem o menor sentido porque ele vem do Sol, né? E a taxa de incidência dele no planeta é constante, então todo mundo vai ter essa taxa constante. Bom, é polêmicas, né? Polêmicas de ciência e religião, porque em alguns tópicos elas não vão fechar e elas vão se contradizer muito, né? Tem gente que já encontra vários tópicos que elas se fecham e se completam perfeitamente, né? Gente, então é isso aí. Obrigado, tá? Pela